Pessoal, vamos lá, continuando em geometria, agora relações métricas em um triângulo qualquer. O nome já fala, em um triângulo qualquer. Tudo bem? Vamos lá? Posso usar qualquer fórmula? Só as fórmulas pertinentes a isso. Ok? Somente as fórmulas pertinentes a triângulo qualquer, porque tem fórmulas que são de triângulos específicos, né? Então, por exemplo, Pitágoras. O triângulo tem que ser retângulo, não tem jeito, certo? Agora aqui, triângulo qualquer. Uma questãozinha da FUVEST, ele pediu na figura 1, que é essa daqui, calcule x, este comprimento desse lado. Na figura 2, calcule y. Bom, do que eu estou tratando, na verdade? De duas fórmulas, a lei do seno e a lei dos cossenos. Tá? A lei dos senos, ela diz o seguinte, né? Ela diz que lado dividido pelo seno do ângulo oposto, então, por exemplo, olha, x dividido pelo seno de qual o ângulo que está oposto a x, oposto a x, pelo seno de 45, é igual a qualquer outro lado, então, por exemplo, 5 dividido pelo seno do ângulo oposto a 5. Você fala, poxa, mas quem é o ângulo oposto que eu não tenho? Lembra que a soma dos ângulos internos dá 180? Então, se eu tenho 75 mais 45, 75 mais 5 dá 80. 80 com 40 dá 120. Então, falta 60 graus. Então, sobre o seno de 60 graus. Tudo bem? E a partir daqui, eu consigo encontrar o valor de x. Então, a lei dos senos diz que lado sobre seno do ângulo oposto é igual a qualquer outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. E se precisasse, é igual ao dobro do raio da circunferência que circunscreve. Mas como ele não pediu aqui, a gente para e resolve com esses dados que nós possuímos. Tudo bem? Então basta fazer as substituições, né? Olha aqui, ó, é x sobre... Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, né? Igual a 5 sobre... Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Opa, se eu multiplicar cruzado, né? Aliás, eu posso fazer o seguinte, né? Olha, eu multiplico cruzado, x vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Esse 2 a gente cancela, passa a raiz de 3 dividindo, tá? X é igual a 5 raiz de 2 sobre a raiz de 3. Opa, professor, dá para racionalizar o denominador? Dá e devemos, né? Não devemos necessariamente, mas geralmente na primeira fase dos vestibulares a raiz não aparece embaixo. Geralmente, não é sempre. Então, para seguir essa tradição, basta multiplicar pela própria raiz de 3, claro que em cima e embaixo, e aí a gente consegue chegar na solução sem a raiz embaixo, ou seja, racionalizando o denominador. Isso vai dar 5 raiz de 6 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, e é 3. Então, tem aqui o valor do x. Bom, e agora, desse lado aqui? Vou trocar aqui um pouco o nosso lápis para poder ficar um pouquinho mais apontadinho. Olha aqui. Eu não tenho dois ângulos para usar a lei dos senos. Eu tenho um ângulo só. Então, a gente usa a lei dos cossenos. A dica fundamental é essa. Tá? Tendo dois ângulos, a lei dos senos funciona bem. Ou tendo um ângulo e o raio da circunferência que circunscreve. Tudo bem? Se você não tiver os dois ângulos, um ângulo só, pode usar a lei dos cossenos, que dita o seguinte. A lei dos cossenos diz que lado ao quadrado, olha aqui, ó. Opa, trocando aqui, que isso aqui quebrou. Olha aqui, ó, lado ao quadrado. Estou voltando, olha. Y ao quadrado. Lado ao quadrado. É a soma dos quadrados. Olha, lado ao quadrado. É a soma dos quadrados dos lados vizinhos. É a soma dos quadrados dos lados vizinhos. Então, 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles, 4 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo oposto, vezes o cosseno de 60. Voltei aqui para a ponta grossa, porque as outras não adianta, é fina, mas não funciona, né? Então, vou voltar aqui à ponta grossa. Então, y elevado a 2, y elevado a 2 é igual a 4 elevado a 2, 16. 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36. Menos 2 vezes, 4 vezes 6, 24. E o cosseno de 60, meio.
Podemos cortar esse 2 com esse 2. Então, olha, y ao quadrado vai ser igual a 16 mais 36 vai dar 40, 52. Menos 24. Menos 24. Então, y elevado a 2 vai ser igual a 52 tirando 24. Se eu tirasse 22, ia ficar 30, né? Tira mais 2, vai ficar 28. E agora passo 2 como raiz. Então, y é igual a sempre a raiz positiva, né? Porque é um complemento. Raiz de 28. 28 não tem raiz exata, mas eu posso desmembrar em 4 vezes 7, aonde a raiz de 4 existe. Quer dizer, aqui existe também, né? Só que ela é exata. Então, y vai ser igual a raiz de 4, 2 vezes a raiz de 7. Prontinho, chegamos aqui no valor do y, ok? Então, lei dos senos, lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a qualquer outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Quando tem dois ângulos, aplica-se a lei dos senos. Quando tem um, lei dos cossenos, que diz que lado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos lados vizinhos menos 2 vezes o produto deles pelo cosseno do ângulo oposto. E aí, descasca esse abacaxi e a gente chega na resposta. Tá bom? Valeu, gente. Brigadão. Até o próximo vídeo.